Mais um programa cá entre nós, daqueles que vocês amam e eu também. Porque hoje nós temos aqui uma mulher que já começou assim, ó. Tira o telefone de perto de mim, gente, porque senão, sabe o que ela faz? Ela trabalha o tempo todo, muito parecida com todas nós. É uma mulher de negócios que está à frente de um empreendimento lindo em Ribeirão Preto. Nós estamos, inclusive, gravando aqui, ela vai contar para vocês. E ela não é uma mulher que cabe em uma caixa só. Ela é mãe, ela gosta de marketing, ela está à frente de negócios imobiliários. Hoje, dividindo essa história linda, que vai e muito nos engrandecer, Sami! Oi! Que gostoso te receber aqui. E esqueci de falar, hein? Além de tudo, ela é linda, né? Ai, obrigada! Olha quanta coisa! Sami, a gente vai começar falando do quê? Das suas viagens, que eu já vi que você é toda viajada, da quantidade de idiomas que você fala, da mãe, da mulher empreendedora. Por onde a gente começa para definir a Sami? Bom, hoje para me definir eu acho até um pouco difícil falar assim, fazer uma definição de mim, né? Mas vamos começar lá de trás, porque eu acho que o que me fez como pessoa mesmo, que me trouxe a bagagem, né? Enfim, ser quem eu sou hoje começou lá atrás, quando eu saí de casa, aos meus 19 anos, que daí eu fui me aventurar no mundo. Então eu acho que assim, antes eu vivia numa caixinha e quando a gente sai, que a gente coloca assim, que a gente sai de nós, né? Sai do nosso meio social, daquele ciclo que a gente está acostumada, que a gente sai do nosso conforto. Eu acho que aí a gente aprende a viver de verdade, a gente aprende a se relacionar de verdade, a gente aprende, nossa, muita coisa. E eu ainda tive, né, um privilégio de poder morar em vários países e conviver com várias culturas diferentes. Então eu acho que isso me engrandeceu muito como pessoa. Conta pra gente essa experiência de ir pra fora do Brasil, super jovem. Que desejo era esse? Conhecer o mundo, estudar, tudo isso junto. Mas qual sementinha que estava sendo plantada e regada dentro de você? Por que você foi? Olha, gente, se eu contar como que eu fui, eu não fui por vontade minha. Não? Assim, óbvio, teve a minha vontade para eu poder dar esse pontapé inicial, mas assim, a minha história é bem maluca, assim, né? Na época, eu fazia faculdade de enfermagem, eu fui, na verdade, como modelo, eu trabalhava como modelo, eu já fazia alguns trabalhos no Brasil como modelo, mas nunca foi um sonho para mim ser modelo, eu não tinha esse sonho, tanto que eu falava, não é uma carreira que eu quero seguir, eu quero fazer faculdade, eu quero noivar, eu quero casar, eu quero ter filho, enfim. Então, tudo na minha vida foi totalmente ao contrário daquilo que eu imaginei. E quando eu recebi a proposta, na verdade, foi porque o meu pai tinha uma empresa e eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu era, na verdade, né, bem à frente da empresa. E meu pai falou, para você fazer a sua faculdade e eu poder pagar a sua faculdade, você vai precisar trabalhar na empresa comigo para eu poder bancar a sua faculdade. Então, eu não recebia nada para trabalhar, né? Era a faculdade. Meu pagamento era o valor da minha faculdade. E o meu pai veio, né, a falir a empresa, enfim, tudo começou a dar errado. Ele trabalhava com CD, DVD, tinha lojas em Ribeirão, nos shoppings em Ribeirão. E aí, a gente sabe que a pirataria tomou conta. E aí meu pai chegou pra mim e falou assim, olha filha, é o seguinte, eu não paguei sua faculdade esse ano, você tá vendo como tá a nossa situação e eu não vou conseguir bancar sua faculdade ano que vem, você não tem nem como iniciar. E aí eu falei, cara, e agora? E eu já tinha recebido, né, propostas para poder ir modelar para fora do Brasil e eu não queria mexer nisso. Aí eu falei, não, então, peraí, vamos pensar aqui para ver o que eu posso fazer para, né, ganhar, enfim, fazer minha vida de outra forma. E aí eu abandonei a faculdade no 3º ano, recebi uma proposta muito legal e em 2 meses eu não pude nem pensar. Eu já estava fora do Brasil. Será que se você pensasse, você teria ido? Não. Não. Porque não era o plano A, né? Não era. Então assim, se eu parasse para pensar e olhar para minha vida como ela seria, né, no decorrer dela, eu não faria isso. Só que eu até tenho tatuado em mim, porque foi exatamente isso que eu vivi, que é o Carpe Diem, né? Você realmente viver o hoje. Então, naquele momento, eu só pensei ali mesmo. Eu falei, não, calma, eu preciso pensar no hoje, porque eu acho que é o hoje que vai mudar o meu futuro.
E aí eu falei, não, então eu vou encarar essa oportunidade. Meu primeiro país foi a Tailândia. Nunca tinha andado de avião. Nossa! E você já foi para ser modelo? Já. Aí eu já saí realmente com a carreira já de modelo mesmo. E você já falava outros idiomas? Como foi esse processo de sair do Brasil para outro lugar para trabalhar sem se comunicar, sem conhecer ninguém? Nossa, eu não falava uma palavra em inglês. Zero. E aí até foi muito engraçado, porque quando eu nunca nem tinha andado de avião, né? E eu tava com 19 anos, nunca nem tinha andado de avião, assim. Quando eu entrei no avião, que foi o primeiro voo internacional, que foi de São Paulo até a África do Sul, a aeromoça chegou e falou assim, water or juice? Eu falei, nossa, desculpa, gente, faz tempo que eu não falo inglês. E aí eu peguei e olhei pra cara dela e falei assim, o que ela tá me falando? Né? Eu falei, o que será isso? O que será isso? Então assim, eu não sabia nem o que era água ou suco. Pra mim foi, assim, fiquei desesperada na hora, mas eu falei, não, vai dar tudo certo. E esse período, você ficou quanto tempo fora do Brasil, viajando países, trabalhando como modelo, Sami? Bom, aí quando eu cheguei, né, meu primeiro país foi a Tailândia, eu fiquei 3 meses. A partir do segundo mês, eu fazia um intensivo muito grande, aí eu já comecei a me familiarizar, só que eu tinha que falar um pouco da língua local, né? E eu passei um período de 1 ano e meio na primeira etapa, porque eram 3 meses em cada país, até por conta de visto de turismo mesmo, que a gente precisava. E aí a primeira etapa foi 1 ano e meio de início. Muitas de nós, adolescentes, com o sonho de ser modelo. Como é essa carreira, Sami? Você já viveu isso de uma forma muito real, né? Além dos holofotes, além do prestígio, mas o que é ser modelo? Modelo como a gente imagina, na verdade, não tem esses holofotes. Não? Não. Você modelar lá fora, você, assim, ralar muito. A gente faz, só ganha, né, holofotes realmente. Quem já tá aí há muitos anos, esses holofotes são muito mais para aqui dentro mesmo do Brasil. Lá fora, nós somos, assim, muito, muito, muito bem cuidados. Por ser, né, um estrangeiro que tá chegando ali no país local e tal, mas foi uma aventura, assim, incrível, mas a gente ralava muito, muito. Porque, assim, a gente tem os castings, né, que a gente fala que são as seleções, né, para cada trabalho. Eu era modelo comercial, não era modelo de passarela, porque tem essa diferença que muita gente não sabe. Então, são modelos fashion e modelo comercial. Eu tenho 1,72 de altura, mas eu sempre modelei comercialmente. Então, eu gravava muitos comerciais. Por isso que eu falo que eu até tenho uma facilidade muito grande com câmera da comunicação, porque eu trabalhei com isso. Então, assim, eu gravei muitos comerciais. Só que, assim, a gente saía de casa muito cedo, fazia 10, 15 castings por dia. E, assim, era loucura. A agência enfiava a gente tudo dentro de uma van, ia em cada lugar, assim, para fazer os castings. Vambora! E aí, assim, e cada país tem um desafio diferente. Principalmente na Ásia, né? Que na Ásia é uma loucura. A cultura é muito difícil, muito diferente, a língua é muito diferente. A gente tem que aprender um pouco da língua local de cada país. Por isso que a gente se vira também nos países bem, porque a gente tem que aprender um pouco da língua local. Mas é tudo bem, diferente do que é modelar no Brasil. Não é a mesma coisa. Pensando nessa carreira de modelo, o maior desafio para você? O maior desafio na carreira de modelo é ficar longe da família, porque você tem uma bagagem sozinha. Quando a gente fala que nós somos vendidos mesmo, então eu fui vendida, né, para o primeiro país, para o segundo, e aí você vai fechando os contratos. E você sai sozinha e você anda sozinha. E quando você chega ali, você faz amizade, porque eu falo que brasileiro tem um imã, né? A gente faz muita amizade, brasileiro com brasileiro. Mas eu acho que o maior desafio é a saudade mesmo. E quando você chega num lugar que você faz ali a amizade, que você tem um ciclo social, você tem que pensar que daqui 3 meses tudo vai mudar. Todo esse ciclo, todas essas pessoas. Então, é um desafio grande, assim. Não mas dá eu pra acho pensar que em raiz, né? não dá. Você não consegue. Você não consegue criar raiz em lugar nenhum, assim. E como foi a decisão de voltar, né? Quando você decidiu, não vou mais atuar nessa área,
quero ir embora pra casa. Na verdade, a decisão foi por Deus, não foi minha. Porque na época, eu namorava, né? E aí eu engravidei e fui embora. Meu ex-namorado também era brasileiro. E ele também modelava. E a gente veio pro Brasil para visitar as famílias e tal. E quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, ele não queria mais viajar. E aí eu falei, e a gente acabou se despedindo e eu fui embora sem saber que estava grávida. E aí quando eu fui embora, que eu descobri que estava grávida, e eu já descobri já de quase 3 meses, e aí eu precisei voltar. Então não foi uma decisão sua que eu falei assim, não quero mais. E eu acho que, na verdade, eu teria continuado essa vida até hoje. A gravidez interrompe a carreira da modelo, né? Da modelo, sim. Assim, é meio que uma escolha. Eu fiz uma escolha, porque ela não necessariamente interromperia. Eu poderia voltar, ter o meu filho aqui e poderia ir embora novamente com ele, junto. Só que é um desafio muito grande, né? Você ter um outro ser humano que depende de você, que depende de escola, que depende de uma rotina, de uma disciplina, e eu saber que eu não poderia dar isso pra ele. De 3 em 3 meses estamos em outro lugar. Exatamente. Ou eu, de repente, criar raiz num país só, como muitos modelos fazem. Isso acontece muito. Inclusive, eu tenho amigos até hoje, né, que viajam e que já são casados com os filhos e continuam modelando. Então, a gente tem também essa opção, mas na época eu não quis essa opção. E eu achava que não ia ser bom nem pra mim e nem pra ele. E hoje ele tá com 13 anos. E aí você interrompe a carreira de modelo, vem pro Brasil, e aí você muda essa trajetória, fica cuidando só de bebê, ou você se dedica também para outro empreendimento, outro trabalho? Como é que foi a tua área profissional nesse momento em que você volta pro Brasil? Quando eu voltei foi um desafio muito grande pra mim, muito grande. E principalmente porque tudo mudou, né, assim, literalmente tudo. Você ficou quanto tempo fora? No total deram 3 anos. 3. E aí, assim, foi um desafio muito grande pra mim, pra eu me realocar. Porque eu saí fazendo faculdade de enfermagem. Eu voltei, eu saí uma SAMI e eu voltei outra SAMI. E eu não podia eu nem imaginava que área que eu queria atuar e não seria mais na área da saúde. Então eu não voltei pra faculdade que eu fazia anteriormente. E aí no primeiro ano, assim, do Luca, foi um desafio muito grande para eu me reconhecer. Para eu saber quem eu era, para eu saber o que eu queria, o que eu gostava. Mas eu sempre gostei muito da área administrativa, eu sempre fui muito de tomar as frentes, né, de tudo. Eu fui fazer faculdade de gestão financeira. Uau! Eu fui trabalhar numa empresa, enfim, que também nem tinha nada a ver com isso, mas eu queria entrar no banco. Prestei um teste, né, e eu fui aprovada, só que para eu entrar de fato, eu precisava ou cursar, ou estar cursando, ou já ser formada em alguma área de administração, enfim. E aí eu fui para a área da gestão financeira, fiz uma faculdade de gestão financeira e saí até da empresa que eu estava trabalhando. E aí eu acabei também não ficando ali, porque eu acabei não entrando no banco, porque de repente o Lucas, né, que eu conheci quando o Lucas era bebezinho, que é meu marido hoje, eu fui trabalhar com ele e a gente mudou de cidade. Então eu não entrei no banco. Que interessante. 2 carreiras que muitas de nós adolescentes quisemos também. A modelo e a profissional do banco. Verdade. E aí aparece um amor que mais uma vez muda o teu destino. Exatamente. E aí pra onde você foi? Aí nós mudamos de cidade. E aí o que aconteceu? Eu entrei junto com ele. Eu tomei a frente junto com ele. Num negócio. E a gente começou a trabalhar juntos. Então foi, na verdade, a minha carreira eu acho que deu início de fato, no meu caminhar até hoje,
a partir desse momento com ele. E a gente, no começo não foi fácil, mas a gente sempre teve uma parceria muito, muito grande em tudo na nossa vida. Então, na época ele tinha lojas, né, de vestuário masculino. E aí eu trabalhava com ele, a gente mudou de cidade já várias vezes por conta disso. Ele montava loja às vezes lá no litoral, enfim. E a gente estava... Então nós começamos realmente juntos mais no empreendedorismo mesmo, né? Tem duas perguntas que eu quero te fazer relacionadas a isso. A primeira diz respeito a esse trabalho com o parceiro. Eu também trabalho com meu parceiro há mais de 20 anos. Eu conheço alguns desafios dessa trajetória, Sim. que é empreender a dois. Sim. E eu queria que você pensasse pra gente, na sua opinião, um desafio que a parceria também nos negócios exige. Olha, eu acho que você precisa estar tudo muito conversado entre os dois. No começo, é um desafio para um e para o outro. Porque, assim, no comecinho da nossa trajetória, isso foi uma dificuldade muito grande que a gente teve de se encaixar no empreendedorismo ali e não falar só de trabalho o tempo inteiro. Quando chega em casa, principalmente, Exatamente. Né? Fica 24 horas. 24 horas juntos. Então, isso foi um desafio até muito grande. Então, ele tomou uma frente e eu tomei outra. Pra gente conseguir, era a mesma empresa, mas eu tomei uma frente e ele tomou outra. Divisão de tarefa. Exato. Cada um faz a gestão de uma área. Exatamente. E foi aí que a gente conseguiu encontrar sinergia pra conseguir realmente encarar essa batalha juntos. Outra coisa me chamou a atenção, sua flexibilidade para mudanças. Tô falando isso a partir das mudanças que você realizou de cidade, país ou estado. Mas você se vê como essa mulher flexível que redireciona as coisas e acompanha e é parceira? Só tô tendo essa sensação ou você é assim mesmo? Eu sou assim. E antes eu não era assim. Por isso que eu falo que antes de sair do Brasil, tinha uma vida completamente diferente. E eu não era essa pessoa flexível. Nem pensava nessa flexibilidade. E hoje isso se tornou um hobby pra mim. Gosta de mudar. Eu amo mudar. Eu amo desafios. Eu amo tudo que me tira do conforto, sabe? Isso me traz adrenalina. O que eu falo que foi um aprendizado eu ter essa flexibilidade, mas que pra mim se tornou um hobby. Eu amo mudança. E se falar assim pra mim hoje, ó, a gente vai mudar de país. Opa, vambora. O que for, sem nada. Então vamos, lá a gente encara e vê o que a gente consegue. Você já tem essa experiência na bagagem, né? Já. E de alguma forma você já construiu em você a estima de que você consegue. Você já fez isso, né? Já fiz e é o que eu falei, assim, pra mim se tornou hobby. E é por isso até eu falo da questão do carpe diem mesmo. Eu realmente hoje, eu procuro viver o hoje mesmo. O meu presente e o desafio que vier na minha frente, eu vou encarar, eu encaro com muita facilidade. O que mais me machuca hoje, que eu tenho dificuldade, é com a disciplina. A manutenção diária de algo. Exato. Esse todo dia, a rotina. Acaba comigo. Eu sei que eu preciso por conta dos meus filhos, mas isso acaba comigo. Eu não gosto da disciplina. Sami, hoje você se dedica a 2 negócios. Sim. Um negócio aqui na galeria em que nós estamos, esse lugar maravilhoso. Uhum. Quero que você conte o seu papel aqui, o seu trabalho, o que você faz aqui. Sim. E um outro negócio que você também desenvolve é um negócio imobiliário, de locação de imóveis de alto padrão. Conta pra gente desses 2 desafios. São 2 desafios completamente diferentes. Opostos e diferentes um do outro. Bom, as casas, tudo começou com uma das casas que nós tínhamos, que a gente morava nessa casa. Quando a gente voltou para Ribeirão, que a gente mudou de cidade, né? Quando nós voltamos para Ribeirão, a gente pensou, nossa, o que a gente vai fazer, né? A gente montou um hostel. Em Ribeirão a gente achava que não encaixava muito com isso. E aí surgiu uma locação, a primeira foi para Grishow ainda, né? Porque é bem concorrido. Que é uma locação de um período curto. Isso. Então foi a primeira coisa. E assim, foi bem nesse início, sabe? A gente falou, vamos fazer a locação para Grishow, a gente vê depois o que a gente faz. Corremos para mobiliar a casa, enfim, para preparar a casa toda para realmente uma locação. E aí daquilo a gente entendeu que a gente poderia fazer um negócio.
E aí começou por aí, e aí eram finais de semana, temporadas, datas comemorativas, que aluga muito. A partir dali, quando a gente viu que era um negócio, a gente começou a ter outras casas. Com esse formato? Com esse formato. E aí hoje fazem 7 anos que a gente faz isso. O Lucas, né, meu marido sempre ainda tinha a loja, então eu fiquei por conta só desse negócio e ele ficou por conta só da loja. Mas sempre juntos, né? E aí foi daí. E a galeria veio, né, na verdade, pelo trabalho dele, que foi na pandemia, que eu falo que na pandemia todo mundo, ou uns se redescobriram, outros tiveram um desafio maior, né, de se encaixar ali. Mas por conta dos Toy Arts, que é hoje, né, ele é um dos artistas da galeria, ele e o amigo, e aí eles abriram a galeria. Depois, quando abriu a galeria, a gente sentiu sempre a necessidade de ter alguém para tomar a frente aqui, até de decisões, para ficar à frente, para ser uma interface do marketing, porque só os dois não iriam, né, dar conta de tudo. E acho que a Caíla Eles já são deve os ter... artistas e tem um negócio que envolve a galeria, né? Não dá para fazer tudo. Exato. Então, assim, eles são artistas empreendedores, mas não dá para os dois fazerem tudo. Então, eu entrei na galeria com essa ideia também de tomar a frente de algumas decisões que precisariam ser tomadas aqui e no ramo dos eventos. Então, hoje nós temos um espaço que é o X Gallery, que é na frente da galeria, que é um outro espaço. Tá quase pronto, que tá né? Quase, vai ser um lançamento, se Deus quiser, aí na semana que vem. Então, eu 100% à frente dos eventos que a gente faz aqui dentro da galeria mesmo. Então, eu falo que eu tô envolvida em tudo. E quando você olha para esses negócios que você se dedica, por exemplo, a galeria é um lugar bonito, arte, beleza, moda, né? Aqui é um lugar que reúne várias coisas. O que esses negócios falam de você? O desafio. Eu acho que eu enxergo muito o desafio que tudo isso me traz e esse novo, sabe? Porque aqui, o que acontece? Eu acho que quem já esteve aqui sabe o tanto que isso daqui é híbrido e que tudo acontece. É vivo. É vivo. Eu sempre falo que a galeria é viva. Exatamente. Então, assim, é muito engraçado porque chegam muitas coisas aqui. E muitas coisas que desafiam todo mundo. Então, eu acho que o desafio que eu tenho dia a dia, se eu tivesse num trabalho onde eu teria que cumprir das 8 às 6 e que eu tivesse uma função só, eu seria uma pessoa morta. E se todos os eventos fossem iguais, né? Exatamente. Aqui chega e um quer de um jeito, de outro jeito, a mesa de um lugar, outro com mesa, outro sem mesa, um com música, sem música, né? E aí isso vai exigindo de você. Hoje você atua, uma das suas funções na galeria tem a ver com marketing, né? Marketing a gente sabe que hoje é vital, é essencial nos negócios. Quando a gente pensa no marketing da galeria, quais são os desafios que você vivencia hoje para estar à frente dos projetos de marketing daqui? Olha, eu acho que o marketing é um desafio em tudo, em todas as áreas dele. Principalmente o processo criativo, de você criar um projeto e que aquilo chegue para a pessoa da forma como você imaginou. É um desafio muito grande. São várias frentes, são várias pontas, né, que envolve um marketing. Então, assim, hoje, na verdade, eu sou a interface do meu marketing. Então, eu tenho que passar para o meu marketing que tudo que acontece aqui, que é tudo vivo, acontece 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Os meninos, por exemplo, que é da design, é um desafio muito grande, porque hoje, né, a gente quer ser, óbvio, nós já somos reconhecidos nacionalmente, eles querem também esse reconhecimento internacional, então a gente precisa estar o tempo inteiro movimentando isso. Então é bem desafiador. Quando eu penso nos projetos que chegam aqui, eles não são mais só dos clientes, né? Eles passam a ser de vocês também. Passa, com certeza. Porque o lugar que promove isso, de alguma forma, abraça o projeto, o evento, né? E aí você acaba fazendo parte de tudo isso. Exato. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ela me disse algo que eu acho super importante dividir com vocês, né? Ela falou, Caio, eu sou do marketing, mas o meu viés não é o principal viés no sentido da criação, da criatividade, né? E eu acho tão legal dividir com vocês que alguém do marketing que diz que não tem esse viés criativo, tá aí o papel da equipe, né? Exatamente. Tá aí o papel da equipe.
Porque cada um fica com a sua função. Eu acho muito legal, eu acho que o marketing, ele envolve, além do processo criativo, ele tem que envolver muitas ideias. Às vezes eu tenho uma ideia e para você essa ideia é… Ok. E para o outro, ele fala assim, nossa, mas a partir dessa ideia que você teve, a gente vai fazer isso. E aí um vai agregando com o outro. Então assim, nós temos uma equipe, né, que faz o marketing aqui para nós de 8 pessoas, 10 pessoas. Então pensa que a parte do design, a parte que é a criação. Então eu acho legal sempre trabalhar em equipe, no marketing principalmente. E as pessoas todas estarem muito bem conversadas, porque tem uma identidade visual, né? E a partir dessa identidade visual, precisa fazer sentido. Então, todo mundo ali põe, vamos fazer vídeo assim. Aí o outro vem com outra ideia, então a gente pode pôr isso, isso, isso no vídeo. Quando chega na parte da edição, pode mudar também o vídeo que você fez, enfim. Então, eu acho muito desafiador, pra mim, me deixa viva. Tem um aspecto da sua vida que a gente falou pouco e eu acho que é um grande projeto da Sami. Em geral, para quem é mãe, já vou dar o spoiler aqui, as mães têm na maternidade um grande projeto. Queria que você falasse um pouco da Sami mãe. Ai, a Sami mãe. Eu acho que toda mãe tem isso, né? Quando fala da parte da maternidade. E quando a gente tem até que tomar cuidado quando a gente tá com amigas, porque a gente sempre acaba falando só da maternidade, só dos filhos. Mas eu sou mãe de 2, tenho vai fazer 13 anos e a Antonella pequenininha, o Luca mais velho, e a Antonella de 3 anos. Olha, eu me considero uma boa mãe, mas sempre com a culpa que toda mãe carrega. Comum. Ou porque ficou muito ou não ficou nada, ou porque deu tudo ou não deu nada, né? Exatamente. Mas os meus filhos me movem, assim, muito nessa questão como Sami mesmo. E eu acho que a minha pessoa, ela realmente é o que é hoje, porque foi a maternidade que me trouxe primeiramente meu primeiro desafio. Então, tudo que eu sou hoje foi realmente um resultado da maternidade, que eu me desafiei como pessoa, que eu nem imaginava que eu poderia ir tão longe se não fosse a maternidade que tivesse me trazido esse desafio. E é um desafio ser uma dona de negócio, uma empreendedora, uma mulher, uma gestora, quando a gente tem filhos, né? É um desafio muito grande. Queria te perguntar da sua rede de apoio. Se você tem apoio de alguém para conseguir desempenhar o seu papel no mundo corporativo. Tenho. Minha rede de apoio, graças a Deus, eu tenho a minha irmã, tenho a minha mãe. Nós, na verdade, somos só nós 3 aqui em Ribeirão, minha família inteira, eu não sou daqui, né? Minha família inteira é de São Paulo. Então, hoje somos eu, minha mãe e minha irmã, e uma realmente apoia muito bem a outra. Então, a gente tá sempre ali e, com certeza, conto com ajudas também de terceiros, que babá, enfim, às vezes a gente precisa correr, porque às vezes uma não pode, a outra não pode. Mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio boa e isso faz toda a diferença, porque as mães que não têm essa rede de apoio, sente muito. Porque eu já passei por isso, morando, longe daqui, uma cidade onde eu não tinha minha mãe, minha irmã, não conhecia ninguém, e eu não conseguia trabalhar. Quando a gente morava em outras cidades, que a gente mudou algumas vezes, eu ficava realmente por conta da casa e do meu filho, porque ou ele trabalhava ou ele me ajudava. Então, é um desafio muito grande. A gente fez aqui um overview da tua história. Fomos com você para outros países, voltamos para cá, engravidamos com você, tivemos os seus bebês, casamos. E eu queria que você falasse um pouco, quando você olha para essa história, você entende que você está escrevendo uma história de quê? Uma história… Deixa eu pensar. Nossa. Difícil, né? Uma pergunta bem difícil. Tem tantas vertentes. Exato. Uma história sobre a minha vida mesmo. Sobre a minha família. Não sei exatamente sobre o que, assim. Mas eu acho que a gente sempre tem a preocupação de deixar um legado. E esse legado, eu nem gosto de ficar pensando muito no legado que eu vou deixar. Eu procuro realmente ser uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa que consegue não abraçar o mundo, porque não tem como, é impossível, humanamente impossível abraçar o mundo. Mas eu acho que a gente tem que ter muito caráter,
E enfrentar realmente a vida com mais leveza até. E construindo essa história que na verdade para mim Deus já alinhou tudo e a gente só segue o que Ele escreveu. Sabe, quando eu te fiz essa pergunta, eu me lembrei das vezes em que você mencionou a frase do seu braço. Da importância que tem para você o dia de hoje. Né? As vivências no aqui e agora, né? Do quanto a Sami pode ser essa mulher que aproveita as oportunidades que o hoje tem. Né? Então, e acho que é uma dica importante, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente está construindo, e aí o caminho, e a gente deixa muitas vezes de viver o que a gente tem marcado para hoje, né? Exato. E aí me lembrou da frase do seu braço e eu queria que você falasse. Você já trouxe 2 vezes essa expressão, óbvio que ela tem importância para você, né? Nas vezes em que você se utilizou desse só hoje, vamos agora, né? Fala disso pra gente. Eu acho que assim, a gente se preocupar muito com o nosso futuro, e eu falo que assim, muitas vezes as pessoas já pensam mais, né? Lá na frente, o amanhã, o que vai acontecer. E as pessoas realmente esquecem de olhar para o hoje mesmo, de olhar para a pessoa que está do seu lado. Às vezes ela está precisando de um abraço, às vezes ela está precisando de um conselho, e a gente fica tão focado naquilo que a gente vai ser lá, que a gente não pensa em tudo que está aqui hoje. Então, eu sempre tive uma questão espiritual muito grande. Sempre tive uma intimidade mesmo com Deus muito grande. E eu tenho tanta certeza que Deus escreveu a minha história com muitas linhas onde eu precisava seguir reto, mas não tem como, né? Que o viver o hoje, para mim, é realmente deixar na mão de Deus o restante. Então eu me preocupo com o meu hoje, porque eu sei que o meu amanhã a Deus pertence. Então ele já tá cuidando de tudo e ele já cuidou de tudo. Então eu acho que é mais por essa questão mesmo, sabe? De ter isso muito enfatizado em mim. Queria que você finalizasse deixando pra gente um recado. Recado mesmo, porque muitas de nós vivencia algumas vezes o que você precisou viver. Eu tinha pensado que eu iria por aqui. E de alguma forma, a vida mudou, a vida exigiu de mim flexibilidade e mudança, e eu vou precisar, nesse momento, ir para um caminho que não é o que eu tinha planejado de início. Isso, às vezes, frustra a gente, Sami. Frustra. Porque a gente não entende por quê, e às vezes a gente quer lutar contra os fatos e o caminho que já está ali desenhado para a gente simplesmente trilhar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que está nesse momento em que ela tinha planejado o plano A, mas ela vai ter que realizar o plano B. Olha, não é fácil, mas eu vou voltar de novo. A minha questão espiritual é realmente muito grande. E eu realmente coloco nas mãos de Deus mesmo isso. E eu confio naquilo que Ele fez. Eu paro, eu sento em todas as decisões da minha vida. Com muita sinceridade, eu sempre ajoelhei e pedi, sempre. E pedi a direção, e eu falava, me mostra os sinais, e eu vou seguir os sinais que o Senhor me mandou. Que eu vou. E foi assim, se eu contar cada momento, quando você realmente faz essa entrega, se eu contar cada momento, você vai falar, não é possível. É especial, né? Exatamente. Então, por inúmeras, eu falo, Deus, mas é isso mesmo? Não era bem o que eu queria, não era o que eu queria, mas tudo bem. Eu vou pela sua vontade, porque eu sei que vai ser a melhor. Então, realmente, eu acho que é isso, sabe? É você entregar realmente aquilo aonde você tem muita fé e deixar que Deus faça o resto, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Sim. Quero te agradecer por compartilhar sua história. Eu sempre a vejo aqui na galeria, mas fiz questão de conhecê-la junto com vocês. E eu posso te dizer que você é muito mais bonita do que os meus olhos estão vendo. Porque a sua beleza, além de uma beleza física, ela é uma beleza completa, né? Obrigada. É uma mulher de essência, conteúdo. Penso que todos vocês puderam dividir um pouco disso. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu. Fiquei muito feliz. Eu também. De verdade. E obrigada a você, que torna do nosso programa cada episódio uma realidade. Obrigada a você que também valoriza aquelas histórias que a gente só vê valor
quando a gente olha com a alma. Um beijo no seu coração. E eu já estou te esperando no próximo programa Cá Entre Nós.